Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Estamos a começar agora, como eu vos disse, estamos a experimentar, não é? Porque eu ainda não estou totalmente restabelecido, porém, nós vamos fazer esta experiência, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem e que possamos tirar um melhor proveito deste bate-papo hoje para que os próximos possam ser ainda melhores. Nós temos vindo a fazer, iniciámos, depois foi o Caio que fez o outro bate-papo, porque eu já não estava bem, já não estava a conseguir. Então, entretanto, fui hospitalizado, não é? Mas agora vamos retomar. É normal que durante o processo eu tenha que respirar, tá? Então, também por isso, seria bom que houvesse uma sinergia, porque na verdade é um bate-papo, não é uma aula, não é? Nós sempre trazemos coisas preparadas para podermos falar, para introduzir e tudo mais, mas como é bate-papo, seria bom que nós pudéssemos efetivamente bater um papo, independentemente de vocês acharem que o vosso contributo é bom ou não é. Porque muitas das vezes acham que o contributo não é bom, e eu já tenho falado isso várias vezes. Uma dúvida que vos parece simples e que não tem nada a ver, às vezes dá para quem sabe mais poder ter que aprofundar os estudos, porque às vezes o simples não é simples. Por outro lado, os vossos colegas, não é, podem aprender coisas novas com as vossas dúvidas. E também relembrar, não é? Então, seja em bate-papos, seja em aulas, eu gosto que seja mantida essa sinergia, que não tenham problemas nenhuns em questionar nada, tá? Como vocês sabem, eu sou constantemente posto à prova e eu gosto de ser posto à prova, tá? Então, qualquer coisa que eu falo, e sempre digo, tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu falo, tem a ver com a minha experiência, tá bom? Não é verdade absoluta. Inclusivamente, eh, alguns de vocês aqui vão fazer o curso certificado comigo, vocês vão me ouvir dizer que aquilo que eu estou a passar é uma matriz, é uma base para que vocês possam estudar melhor, por exemplo, a radiestesia. Não é, eu não sou o melhor do mundo, muito pelo contrário. Estou sempre a aprender, estou sempre a estudar. Para vocês verem, eu uso a radiestesia, ou melhor, eu uso o pêndulo desde 96. A radiestesia veio um pouquinho depois. Eu fui estudando o pêndulo e cheguei à radiestesia. E ainda hoje eu continuo a estudar. É claro que as coisas estão mudadas. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o meu livro, não é? Eu faço essa análise. Aquilo que nós temos na radiestesia clássica hoje já mudou um pouco, porque a psicosfera é diferente, nós estamos muito mais saturados de ondas eletromagnéticas que distorcem os campos de vibração, que distorcem também as emissões que os gráficos fazem. Alguns deles não são tão eficazes, outros mantêm a sua eficácia. Agora, nós não podemos achar que a radiestesia, por exemplo, como eu li num grupo ontem, não respondi porque sei que ia causar polémica e para já chega de polémica, mas estava alguém a utilizar gráficos clássicos a dizer que confiava que as energias espirituais que iam chegar e que iam ser benéficas e aqueles gráficos não têm nada disso. Os gráficos que são utilizados para isso são os cabalísticos, não são aqueles, porque aqueles mantêm-se nas ondas de forma e as ondas de forma são única e exclusivamente eh, terrenas de terceira dimensão, quando muito, porque elas têm movimento e movem-se no espaço, né? Então demoram um determinado tempo, são de quarta dimensão, mas não mais que isso. E nós, para falarmos de coisas mais sutis, mais espirituais, mais religiosas, porque há muita egrégora religiosa nisso, nós temos que ir para uma outra dimensão. Da quinta para a frente, sendo que aqui no nosso sistema solar, não é? Nós utilizamos, em regra, pela física, utilizamos até a oitava dimensão. A partir daí já é mais complicado. Mas nós temos que ter essa noção. Temos que ter a noção que os gráficos clássicos são muito bons, mas que eles são para coisas da Terra,
e os cabalísticos, esses sim, trabalham depois questões mais sutis. É importante também poder falar que nós podemos trabalhar questões mais sutis ou espirituais com os gráficos clássicos, sim. Mas o que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos o corpo mental, a saber, o corpo mental inferior e o superior, e trabalhamos o corpo emocional, tá? A partir do momento que nós entramos no corpo acáshico, ou seja, das coisas que têm a ver com experiências passadas, inclusivamente traumas que estão no inconsciente, porque eles cabem neste corpo acáshico, não é? Nós já entramos numa outra dimensão. Já temos que mexer muito mais do que o espaço e o tempo, já temos que mexer em outras coisas que têm a ver, por exemplo, com as memórias do nosso corpo, tá? E as memórias do nosso corpo podem ir para quem aceita a palingênese, para quem aceita vidas passadas, né? Pode ir até buscar vidas passadas. Porque isso está tudo na rede, na verdade. O que é o Akasha? O Akasha é aquilo que nos liga a todos, né? É o entrelaçamento quântico que, a partir do momento que entramos em sintonia, nós ficamos ligados uns aos outros. Neste momento, nós os seis que estamos aqui, eu acho que somos seis, nós estamos em entrelaçamento, porque estamos em relação. E a partir deste momento, não vamos deixar de estar. Ok? Aconteça o que acontecer. Por isso é que, por exemplo, em termos de psiónica, né, que é uma outra vertente que nasceu a partir da radiestesia, quanto mais operadores, e não interessa, atenção, há muita mesa psiónica que chamam de radiónica, mas radiónica é emissão, né? A única coisa que é radiónica é a emissão, e a emissão que é feita pode ser em gráficos de radiestesia ou pode ser em mesas psiónicas. E é psiónica porquê? Porque ela é feita a partir da intenção da psi do operador com um comando, com um decreto, em favor de alguma coisa, com um determinado objetivo. Por isso é psiónico. Radiónico é a onda que é emitida. Por isso é que se chama radiónica. Só que essas mesas chamadas radiónicas, elas são, na verdade, psiónicas. Porque radiónica é emissão. Para vocês verem esta diferença, vamos imaginar que uma pessoa queria, por exemplo, ver se tinha algum osso partido. Ou melhor, queria trabalhar, queria curar um osso partido. Não é? Nós dizermos que a radiestesia clássica faz a cura do osso partido, não é? Faz a cura espiritual, vamos falar assim, é a mesma coisa que nós dizermos que quando estivermos a fazer o raio-x, para ver como é que o osso está e onde é que está partido, nós estivéssemos já a curar o osso. Ok? Não. Primeiro faz-se o raio-x, usa-se a radiestesia e tudo aquilo que ela vai pesquisar no campo, e depois usa-se a psiónica, a radiónica, seja o que for. Radiónica, no caso da emissão da radiestesia, psiónica, se for com decreto e intenção. Tá? A mesma coisa é feita a mesma coisa é feita na radiestesia cabalística, porque ela usa comandos. Todas as palavras hebraicas que são utilizadas na cabalística, elas são comandos, na verdade. Né? Por isso é que o pêndulo hebreu usa aquelas camisas com palavras hebraicas que têm muita força. Mesmo só o mantra já tem muita força, quando são emitidas, tem muito mais. E pronto, nós hoje vamos falar de Bovis, mas era importante esta introdução porque nós também vamos falar um bocadinho de pêndulo, porque é importante nós sabermos como é que o pêndulo, né? Porque dizem muito regularmente, eu pergunto ao pêndulo. Nós não perguntamos ao pêndulo, nós perguntamos ao campo de informação do nosso paciente. Nós perguntamos ao local que nós estamos a estudar para saber se ele está contaminado ou não. Nós perguntamos ao Akasha, à grande rede de informação, para ter determinada informação. Não é o pêndulo que responde. Aquilo que acontece é o que se chama de movimento idiomotor. Porque os tradutores desses campos somos nós. E isso é um grande problema. Porque nós falamos de neutralidade na radiestesia e o que acontece é que, na verdade, somos nós os tradutores, nós temos a resposta.
E às vezes parece que somos nós que estamos a dar a resposta. Não é. Eu, lá num dos grupos de rastreia do Facebook, eu respondi a alguém e disse assim: não, nós não conseguimos ter essa neutralidade, porque nós não sabemos. Como é que nós vamos, mesmo que nós conheçamos, mesmo que nós estejamos a fazer um caso que é nosso, que é muito mais difícil de ser neutro, na verdade nós não sabemos. Porque nós achamos que é diferente de ser neutro. Nós achamos que pode ser qualquer coisa, mas não sabemos. Por exemplo, eu acho que o problema de saúde que eu estou a ter vem de uma determinada situação, não é? Faço a pesquisa e até posso ter respostas em relação a isso nessa situação. Mas se eu for aprofundado, não tem nada a ver. Pode vir de qualquer trauma do passado, da infância, pode vir de alguma coisa palingénica, de outras existências, pode vir, sei lá de quê, pode vir de muita coisa. Uma coisa é o que eu acho, né? E mesmo mantendo uma neutralidade, os, 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 os resultados da pesquisa vão sempre apontar qualquer coisa para aquilo que eu acho, porque é a minha experiência. Outra coisa é aquilo que efetivamente é lido no campo. Então, quando nós fazemos uma pesquisa, nós, na verdade, nós não perguntamos ao pêndulo, nós perguntamos ao campo de informação. E a resposta que nos é dada, eu já vou passar esse slide, é a resposta do campo que nós transformamos num sinal. Tá? Antes disso, e porque este pedacinho já teve muita informação, eu gostava que vocês se apresentassem e se tivessem alguma questão a colocar ou quisessem contribuir, por favor. Como eu vos disse, tenho que me deixar descansar. Olá, Olá, boa tarde. boa tarde. Meu nome é Josi, né? Eu, eu assisti essa semana, né? Eu li o texto lá no Facebook sobre os gráficos, né, que eram colocados na parede. Eu achei bem interessante a explicação e entrei no grupo, né? E aí vim aqui para essa aula hoje porque realmente me pareceu, né, trazer bastante clareza e conhecimento, que muitas vezes, quando a gente faz um curso de radiestesia, é muito rápido as coisas que são passadas e não traz profundidade. E eu então senti essa profundidade, né, ao ler os teus textos. E, Então, é só uma e eu coisa. tenho. Nós, nós, nós vamos tentar aqui estudar todos juntos, tá? Inclusivamente nessa questão da parede. A ideia é na próxima aula, que provavelmente não vai ser na próxima semana, como as aulas vão ser mais curtinhas, vamos fazer mais, até porque eu tenho que fazer fisioterapia também nisto, não é? Para conseguir respirar, para ter Uhum. os tempos de respirar, porque tenho cursos para terminar, como vocês já devem ter percebido. Então, eu vou trazer isso, tá? Vou inclusivamente fazer uma animação, que já estou a fazer, na verdade, para vocês conseguirem perceber como é que as ondas de forma se comportam e que as ondas de forma não são a mesma coisa que as energias sutis, que se espalham e propagam no espaço. As ondas de forma não têm isso. Por isso é que nasceu o mito de que fica a energia condensada naquele local, naquela parede, naquele canto. Não, o que fica é a onda de forma. Nunca uma entidade, nunca uma energia negativa fica condensada num canto. Não, porque elas passam os cantos. Ok? O que fica é a onda de forma. Mas nós vamos estudar isso também. Tá bom, Josi? Tá ótimo. E eu tenho pouquíssimo conhecimento no biômetro de Bobs, né? Então, eu até, inclusive, não utilizo ele, né? Eu utilizo somente gráficos, realmente. Eu utilizo mandalas também, né? As mandalas com que ela tem vários gráficos. E opero também uma mesa multidimensional. E o gráfico de Bobs eu nunca consegui usar, porque no curso que eu fiz eu não consegui compreender a prática dele mesmo, né? A aplicação dele. A aula desse biômetro foi muito curta, digamos assim, rasa, né? Então, estou aqui para aprender, né? E as dúvidas que eu tiver, com certeza vou compartilhar. É isso que nós queremos. Muito grato pela sua participação. Eu não sei se mais alguém quer falar. Eu agradecia, tá?
Este tempo está a ser bom para eu respirar. E eu já estou a sentir um bocadinho de dificuldade, mas vamos fazer até ao fim. Ora, tudo bem, Vera. A Vera está a dizer que não tem possibilidade de abrir a câmara porque está num local com outras pessoas. Sem problema, vai haver outras oportunidades, tá? Boa tarde, eu sou a Gracinda. Olá, Gracinda, boa Eh, tarde. Boa tarde, como está, professor? Espero que esteja melhor. É Já melhorada vi todo o que dia. pois, já vi que se sente um bocado cansado ainda a falar, mas isso vai melhorar. Como já sabe, eu sou nova nestas coisas da radiestesia. Já fiz uma formação, mas não fiquei ainda muito satisfeita porque não me agradou ainda muito. Mas espero vir a aprender realmente aqui muita coisa. Portanto, estou aqui nesta formação. Já aprendi muito nestas lives que temos feito, nestas conversas, e espero continuar a aprender. Por isso, estou aqui no grupo e vamos em frente. Portanto, esperando que melhore e que continuemos a aprender bastante. Consigo, temos muito a aprender. Muito grato. Deixem-me dizer-vos uma coisa, porque eu sou português de Portugal, né? Como vocês já devem ter notado. Pois, eu sei. Só que eu estou no Brasil há 6 anos, então eu já faço uma mistureba de tudo. Então, tanto no Brasil como em Portugal, às vezes já tenho dificuldade em entender o que eu falo. Se for o caso, por favor, digam, oh, Mas não, ainda repita. entende-se muito bem. Tá, é que eu já misturo Entende-se tudo. muito bem. Então, já falo com algumas expressões do Brasil, às vezes coloco Mas expressões de não Portugal. compreende-se Então, bastante bem. tá bom. E quando eu não percebo, já sabe que lhe mando sempre mensagem em particular. Claro. E eu agradeço. Mas compreende-se bem. Todo mundo está. Claro que eu prefiro que vocês falem nos grupos, porque quando vocês colocam a vossa Pois. questão, é, dá para todos. É muito mais didático, não é? Mas eu sei que há Sim, mas coisas só que são quando mais. é realmente alguma coisa mais. É, quando é De mais resto, é íntimo, sempre no sim, grupo que mas falamos, sim. com certeza. Muito grato, Gracinda. É um gosto conhecê-la agora, né? Ao vivo. E vamos que vamos. Muito Eu bem, não sei se professor. Esperemos que continue a melhorar, para estar em força. vai dar certo. Eu não sei se mais alguém quer falar. A Cristina, Olá, talvez. sim. Estão-me a ouvir? Boa Olá. tarde. Aqui é boa Boa tarde. tarde, Cristina. Estou em Portugal, sou Cristina. Já conheço o professor. Pronto, e estou interessada em aprender sobre radiestesia. Já fiz uma formação também que não me deu força para continuar. E tenho algum interesse neste tema, acho importante. Sim, há uma coisa, Cristina, que nós sempre tentamos fazer. É muito difícil gerir grupos, eu digo já. Porque às vezes falam, o formador não deu, o formador não fez. E eu, de alguma forma, eu sempre tento dar tudo aquilo que eu consigo dar. Ok? Vocês vão perceber nestas. E assim, estes bate-papos, estas aulas que são gratuitas, não é? Não são diferentes das outras. As outras vão mais fundo, não é? Porque são, por assim dizer, profissionalizantes. Eu gosto que os meus formandos fiquem preparados para poder utilizar as ferramentas. Estas são mais leves, são mais falar sobre o assunto. Mas eu sempre tento entregar o máximo que eu posso. Só que mesmo assim, eu não sei das vossas dúvidas. E se vocês não falarem, porque isso acontece muito, não é só Uhum. comigo, com certeza, o formador também não consegue ter a sensibilidade de saber o que é que vos falta. Né? Porque, por exemplo, é hábito eu dar exercícios. Aqui, provavelmente, nos bate-papos não vamos fazer isso, apesar de eu no primeiro eu ter dado alguns exercícios para vocês treinarem o pêndulo e programarem o pêndulo, não é? Mas se quiserem a aula está lá, quem não esteve, a aula está no grupo, eu deixei lá o link e em breve teremos uma playlist completa dos bate-papos. Mas
Mas aqui não se faz tanto isso. Mas é bom que vocês, por isso é que é bom que vocês coloquem, porque se não falarem, não é? Por exemplo, acontece muito em Psiónica. Em Psiónica nós damos um portal inteiro. O portal tem 5 ou 6 ferramentas. Essas 5 ou 6 ferramentas têm 10 tabelas cada um, né? E nós perguntamos, há alguma dúvida? Não há, né? E mais tarde depois vão dizer, porque eu não entendi nada. Como é que nós vamos saber? Né? Então, é bom para todos que efetivamente que coloquem as vossas dúvidas. Não há dúvidas. É assim, se vocês soubessem, vocês não estavam aqui no bate-papo, né? Ou estariam a participar de outra forma. Então, é mais que normal, tá? E Cristina, muito grato pela sua presença, tá? E vamos que vamos. Você está também no grupo da certificação, não é? Eu acho que está. Ela foi, mas eu acho que está assim. Caiu a internet. Bom, ela se calhar já entra. Nós vamos então. Eu não sei se a Isabel, a Vera não pode. Não sei se a Isabel quer falar alguma coisa. Entretanto, eu tenho aqui um texto. A Isabel está a dizer que está com o mesmo problema da Vera. Tudo bem, tá? Nós vamos passar agora para. Eu não sei se a Josie se quer falar alguma coisa. Não. Ok. Eu trouxe aqui, preparei aqui algumas coisas, tá? Apesar de ter de parecer uma aula, não vai ser uma aula. Tanto que estes slides, né, do PowerPoint, eles são de aula, efetivamente, mas eu não vou utilizar sequer tudo. Provavelmente até vou passar algumas coisas. Mas há coisas que, para contextualizar, nós vamos ter que falar. E em relação à escala de Bovis, não é? Vamos ver se a Josie, desta vez, consegue perceber como é que se trabalha com ela, tá bom? Que, atenção, seja esta que é a clássica que nós vamos falar, seja aquela que está em biómetro, porque é possível fazer um biómetro também da escala de Bovis, não é? Inclusivamente eu tenho 2 ou 3 exatamente com estes cálculos que nós vamos falar hoje, que depois até posso disponibilizar, tá? Eu posso disponibilizar no grupo se vocês quiserem. São diferentes. Esta é uma régua, não é? É uma reta, e as outras são em leque, que para mim, para o tipo de mesas que eu faço, torna-se bem melhor de trabalhar. E é mais fácil de compor as mesas e tudo mais. Mas nós vamos começar, só um pouquinho, dar aqui entrada à Cristina. Nós agora vamos falar só um pouquinho então desse processo idiomotor do pêndulo. Nós já falámos isso na primeira aula, tá? Nós falámos disso na primeira aula, no primeiro bate-papo, mas vamos falar novamente em relação a isso, porque é importante nós entendermos como é que ele funciona. E há esse hábito, não é, de falar que os pêndulos, eles dão-nos respostas. E os pêndulos, na verdade, eles são apontadores. Uma das coisas que nós ouvimos muito, inclusivamente surgiu essa questão aí em relação a usar o pano preto, porque as pessoas acham, e eu, às vezes dizem que eu sou prepotente porque eu faço perguntas para as pessoas responderem. As pessoas acham que eu estou a fazer perguntas para diminuir. Não, eu faço perguntas para entender. Ainda há pouco tempo eu fiz uma pergunta e a pessoa disse para eu ir ao Google. E eu disse, não, para ir ao Google eu ia, não é? Até porque eu sei a resposta. Mas eu queria saber qual é que era a sua ideia para poder dar-lhe uma resposta condizente com aquilo que me falou. E isso é importante. Isso é muito importante. Porque um pano preto, como estava alguém a dizer no outro dia, basta um pano preto? Não, porque o preto só por si, a única característica que o preto tem em relação à limpeza é que é neutro, ok? Ele não reflete, por exemplo, como um pano branco. Ou seja, tudo aquilo que for limpo não é refletido. Pelo contrário, ele absorve. E aí, falando de cromoterapia e das propriedades físicas das cores, é a única coisa. É preto por esse motivo. É que ele absorve. Quando vocês conhecerem, por exemplo,
as psiónicas com que eu trabalho, vocês vão perceber que a maior parte delas tem fundos pretos. Exatamente pelo mesmo motivo, que é para convergir a informação. Eu raramente utilizo mesas brancas, por exemplo, ou com cores muito fortes, porque aí ela vai refletir. E a nossa ideia, quando nós estamos a pesquisar, é que a informação convirja e não que divirja. Então, elas são essencialmente pretas. O preto é por aí. Porque é que é feita a limpeza com um pano de feltro? Porque ele limpa a eletrostática, que é a única coisa que fica impregnada tanto nos gráficos como nos pêndulos. Tá? Inclusivamente nos cristais. Porque estava a moça a falar que os cristais que guardam informação, isso não é verdade. Tá? Isso é um mito. Há cristais, efetivamente, que são receptores e que guardam informação. Por exemplo, o quartzo. Um cristal de quartzo, sim, ele guarda informação. Mas, por exemplo, se for um topázio, se for uma ametista, não. Porque eles transmutam essa informação. E o que é isto de transmutar? Eles recebem a informação e eles convergem. Por exemplo, se for uma energia densa, eles já convergem. Essa energia já fazem uma escalada do infravermelho. Nós daqui a pouco já vamos ver o que é isso do infravermelho, que é a energia densa, por assim dizer, e fazem essa escalada de frequência até ao ultravioleta. Eles próprios fazem isso. É da característica do cristal, da composição do cristal. A aula não é de cristaloterapia, mas há cristais piezoelétricos, por exemplo. Porque é que a turmalina negra, ela, quando está saturada, ela parte, né? Que é chamado o avisador. Quem trabalha com cristaloterapia diz, eu uso muito a turmalina. Eu uso, por exemplo, muito a turmalina negra. E porquê é que eu uso a turmalina negra? Porque ela satura. Ela, quando está com muita frequência densa, muita energia densa, não é? Ela começa a saturar e ela é chamada piezoelétrica. E o que é o que é piezoeletricidade? Piezoeletricidade é que quando há uma saturação física de um determinado componente, ele tem um comportamento de vibração, tá? E isso acontece com vários materiais. E vamos imaginar, se vocês virem a turmalina negra, ela é fragmentada, não é? Vamos imaginar que ela faz isto aqui. O movimento piezoelétrico faz com que ela faça isto. Isto gera campos eletromagnéticos, não é? E estática. E é esse movimento piezoelétrico que faz com que ela não é uma entidade. Veio uma entidade, rebentou com ela. Não, isso é um processo físico. Pode ser causado por algum tipo de entidade? Pode. Mas o que acontece com a pedra não é entidade. Gente, as entidades não têm esse poder. É mito. Tá? O poder que elas têm é o poder de entrar no nosso processo mental, no nosso processo emocional e levar com que as nossas características eletromagnéticas também possam fazer algumas coisas nos ambientes. Mas não são elas, somos nós. Se nós estivermos protegidos, elas não interagem com nada. Tá? É mito. É mito. Como é que a água, digam-me, como é que a água, por exemplo, a água só nos magoa se for em muita quantidade ou se mudar do estado líquido para o estado sólido. Certo? Ou se for com muita pressão, com muita quantidade. Se for água só por si, dá-nos um rico de um banho. É a mesma coisa com o processo da espiritualidade e nós. Só se encontrar uma forma de interagir com o mundo físico é que vai conseguir. Porque senão é só uma brisa que passa. Essa coisa de que nós ficamos mal porque estamos num mau ambiente é nosso, não é do mau ambiente também. Como eu digo sempre, uma pessoa empoderada, ela não sofre de nada. Tá? Ela não sofre ataques, ela não é esponja de nada, ela não tem problemas com entidades negativas, porque senão era cabo dos trabalhos. Todos nós andávamos mal, porque nós sabemos, todos nós temos
autocarros, né? Ônibus de influências negativas connosco. Estávamos feitos. Agora, quando nós estamos no nosso processo normal, já não digo muito bem, mas quando nós estamos, que é aquilo que, por exemplo, o Bruce Lipton, vocês conhecem o Bruce Lipton, que é o companheiro que escreveu a crença, a biologia da crença, né? Que é muito falada aqui no nosso meio. Ele chama isso que é o efeito lua de mel. Quando nós estamos com o efeito lua de mel, quando nós estamos apaixonados, nada nos pega. Tudo é bonito, né? E isso é um empoderamento. Isso é um empoderamento, tá? Quando nós estamos empoderados, é a nossa melhor proteção. É nós sentirmos bem connosco mesmos, com o nosso ambiente, com os nossos relacionamentos, com as nossas coisas. Nada nos pega. Quando alguma coisa nos pega, quando alguma coisa pega num material, num objeto em casa, que é aí que eu quero chegar por causa do contexto de radiestesia, é porque nós deixamos que isso aconteça. Então, mesmo quando nós trabalhamos locais, o nosso foco é sempre o habitante da casa. Porque é alguém que está a permitir que isso aconteça. Não, mais uma vez, não há entidades que fiquem em casas. Por exemplo, as casas mal assombradas. Porquê é que elas são mal assombradas? Primeiro porque estão no processo de entropia. O que é isto? Elas estão deixadas para lá, estão descuidadas, estão abandonadas. Isso cria já uma inércia, né? uma estagnação. E depois, com certeza, que há qualquer coisa ali naquela casa que a fez ficar abandonada. Essa coisa foi gerada por alguém que morava lá. Pelo dono, por um habitante, seja o que for. Não é a casa que é. Alguém permitiu que isso acontecesse. Mas isso são outros processos, é só para nós falarmos agora desta questão. Os pêndulos são a mesma coisa, tá? Os pêndulos, eles são apontadores, eles não têm vida, não são eles que respondem. Eu costumo dizer, por exemplo, eu uso maioritariamente pêndulos de madeira. Porquê? Porque normalmente eu não trabalho 10 minutos, não trabalho 1 hora, eu faço dias inteiros a trabalhar com pêndulo. Se eu estiver a trabalhar com um pêndulo de cobre, que são sem dúvida os melhores, né? Porque são os mais precisos, nós depois também podemos falar disso lá mais para a frente, eu chego ao fim do dia com uma tendinite. Não é fácil, gente, estar a pendular o dia todo com um peso. Claro, vocês vão dizer, não é um peso... Não, não é um peso muito grande durante 1 hora ou 2, mas tentem um dia inteiro. Depois, o que é que acontece? Cansaço. De onde é que vem esse cansaço? Nunca é da ferramenta. É de uma entidade espiritual que está encostada. São estes mitos que se criam que tem que se começar a ter noção disso. Então, a precisão não é assim tão maior que eu não use um pêndulo de madeira e testando o pêndulo de madeira que seja mais leve para mim, porque eu fico um dia inteiro a trabalhar. É muito mais confortável para mim. E é muito melhor ele ter menos precisão, porque é menos condutor, né? Por isso, a interferência eletromagnética e idiomotora do nosso sistema nervoso central, ela trabalha menos com ele. É menos preciso, mas não falha a resposta. Por outro lado, se nós estivermos cansados, nós começamos a não traduzir bem a informação. Aí sim, as respostas começam a ficar todas baralhadas. Então, é muito importante nós termos essa noção. O pêndulo é uma ferramenta, é um apontador. Ele não é uma entidade. As entidades não fazem mexer. Se o pêndulo respondesse, que é isso que eu digo, depois acham que eu sou o maior crítico da radiestesia, ao mesmo tempo. Porque eu costumo dizer, não, se fosse assim, nós colocávamos o pêndulo pendurado, né, sobre as respostas, dizíamos, pêndulo, responde-me. Porquê é que ele não responde? Porque somos nós, gente. Respondeu. Somos nós. É o movimento idiomotor que faz com que o pêndulo responda. Nós traduzimos, e eu vou-vos mostrar isso agora, nós traduzimos a informação e a informação é-nos dada.
deste mesmo jeito aqui, ó. Quando nós estamos a fazer um trabalho, seja ele qual for, seja com que equipamentos for, não é? Nós colocamos no nosso testemunho um objetivo, não é? Seja ele qual for. Saber da prosperidade financeira do nosso paciente, saber de algum problema de saúde, saber de algum relacionamento, saber de alguma coisa que está no ambiente do paciente, seja o que for. Nós emitimos uma intenção. Eu acho que tem aí alguém com o micro ligado, certo? Eu acho, não sei, mas estava aqui a haver uma interferência. Bom, mas como eu estava a dizer, quando nós pesquisamos alguma coisa, nós emitimos uma intenção. É essa intenção que faz o vínculo, que faz o entrelaçamento com o campo de informação do paciente. O paciente está no lugar dele, que pode ser presencial, pode ser pertinho de nós ou pode ser à distância, não é? Mas ele está lá no lugar dele e nós vamos colocar uma intenção. Quando nós colocamos essa intenção, as nossas referências, tá? Aquilo que nós conhecemos, já vai ser despertado em função da intenção que nós colocamos. Por exemplo, estamos a ver se a casa está contaminada com formas de pensamento negativas. E isso é que está a gerar mal-estar na casa. Nós já estudamos acerca disso, nós já temos informações acerca disso. Então, o nosso sistema nervoso já vai preparar o nosso sistema de raciocínio para procurar sinais no campo do paciente que nos imitam essa ideia, ok? São emitidas essas ondas, não é? Há o entrelaçamento, lembrando que a partir do momento que um ou mais objetos, coisas, pessoas entram em ligação, em sintonia, elas nunca mais se desvinculam, tá? E uma influencia a outra ininterruptamente, e isso acontece e é lei, tá? Só não acontece tão visivelmente porque nós ainda não conseguimos perceber muito bem como é que isso se faz, mas é isso que acontece. Nós captamos a informação do campo do nosso paciente, né? Ele está a vibrar determinadas coisas, né? Porque é uma enfermidade dele. Essa informação é enviada para a nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso sistema nervoso central, é traduzido pelo nosso corpo, porque às vezes nós temos sensações no corpo. Porquê? Memória muscular de situações parecidas e que nós, por sintonia, vamos sentir. Por exemplo, se houve uma discussão feia e se o sinal dessa discussão é parecida com alguma que nós já tivemos, nós vamos sentir os sintomas físicos, porque é memória muscular. O cérebro vai dar essa instrução. Ok? Não estamos a absorver nada da pessoa, é nosso, mais uma vez. Não é nada da pessoa, é nosso. Nós só conseguimos traduzir aquilo que nós já temos experiência. Por isso é importante estudar, por isso é importante conhecer. Né? Quando se diz estudem muito, né? Não é para serem gênios. É para poder, só com a experiência é que nós podemos traduzir campos. Tá? Uma pessoa não é muito boa, por exemplo, se conhecer muita teórica e se não experimentar as coisas, ela nunca vai ser muito, muito boa. Porque ela não vai, ao não experimentar, ela não vai saber como é que as coisas são. Então, uma pessoa que sente muitas coisas no corpo é uma pessoa que se mete a serviço. Às vezes não sabe o que fazer com isso e dá-lhe outros nomes. Mas é uma pessoa que tem um campo de referências, uma amplitude de referências muito grande e que pode ser um grande instrumento de cura. Né? Porque nós não somos curadores, nós somos facilitadores de cura. Mas pode ser um grande instrumento. Então o corpo responde, o nosso cérebro traduz a informação que vem do nosso paciente. Tá? E ao traduzir vai encontrar uma resposta. Por exemplo, foi isto que aconteceu. O que é que vai acontecer? Nós conhecemos a nossa ferramenta de trabalho, não é? O nosso biómetro, ou os símbolos que estão na nossa mesa de trabalho, não é? Os gráficos, seja o que for, e ao colocarmos o pêndulo, porque nós sabemos a resposta, só um bocadinho, porque nós sabemos a resposta, nós vamos
através do movimento idiomotor, através do nosso sistema nervoso central e de micromovimentação muscular, nós vamos impulsionar o pêndulo para determinada resposta, que é aquela que melhor se sintoniza com o que nós fomos buscar ao campo do paciente. Por isso é que o pêndulo vai para uma determinada resposta no biómetro, por isso é que o pêndulo aponta para determinado gráfico que nós temos que usar, porque, segundo a nossa experiência, não é? Segundo a nossa experiência, é aquele gráfico que melhor se adequa. Há quem faça isto inconscientemente. Há quem tenha, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, eu não acredito, eu sei que isso existe, eu posso dizer que eu sei que isso existe. Eu acredito que nós temos experiências passadas, de vidas passadas, né? É a chamada palingênese. Então eu acredito que inclusivamente algumas pessoas nem têm consciência daquilo que sabem, porque nunca se dedicaram a desvendar esse mistério. E que sabem muito, e nem têm consciência disso. Mas, através disso, elas podem dar uma boa resposta. Tá? Então, o pêndulo vai ser influenciado pelo operador e vai mostrar a resposta. Tá? Essa resposta vai se transformar num protocolo de cura que, por sua vez, vai ser enviado para o paciente. Né? Quando é enviado para o paciente, né, é através de um protocolo que é feito com gráficos ou de uma intenção por decreto, né, por comando. Então, o processo aí é exatamente o contrário. Não é o contrário, mas é a informação vai do nosso campo como operador, vai para o campo do paciente e vai se instalar num dos campos da organização. Se for uma questão física, vai para o corpo físico. Se for uma questão de defesa e de, por exemplo, defesa contra energias negativas, se for uma questão de empoderamento, vai para o corpo etérico. Se for uma questão do mental inferior, que é das ideias concretas, vai para o corpo mental inferior. Se for das ideias abstratas, vai para o corpo mental superior. Se for uma coisa mais do caráter acástico, vai para o corpo acástico e por aí vai. Ok? Vai se instalando nos corpos de organização e a partir dos corpos de organização depois vai fazer o processo de cura onde tiver que fazer. Ok? Mas não há nada, tá? Que seja transcendente, que seja tipo nesta questão do pêndulo. Tá bom? Eu já falei muito, vou ter que descansar e beber um copo de água. Por favor, falem. Bom, Qual eu é vou que é a falar vossa... então, que eu acho que eu estou a mais sim, sem pessoas ao redor, né? Sim, A tua fala ela é muito esclarecedora, né? Porque realmente tira todo aquele misticismo, né, de coisas ao redor da radiestesia e nos coloca, né, na responsabilidade do trabalho que a gente realiza, né? Porque não é realmente o pêndulo, né, que responde ou entidades ou coisas, mas sim o nosso campo em contato com o campo, né, da pessoa que a gente vai investigar ou do ambiente, né, enfim. E eu gostei muito dessa questão que tu falou da nossa intenção, né? Porque a chave está, então, nessa intenção que a gente tem. Então, né, na postura que nós nos colocamos enquanto aplicadores ali, né, investigadores na radiestesia, que vai nos trazer as respostas de forma mais limpa, né, mais reta, sem ficar naquele misticismo de que o pêndulo vai responder, que uma entidade vai responder, né? Porque a gente precisa assumir esse papel, que é a nossa responsabilidade, né? De ler, de fazer a leitura, né? De fazer a leitura daquilo que está sendo mostrado na investigação, né? Então, sim. amei, assim, a tua explicação, porque nos empodera, né? É como tu falou também, né? Nos empodera do trabalho que a gente realiza e é incrível porque isso, né, de nos empoderar tanto quanto trabalhadores, né, quanto
ferramentas também para nós mesmos, né? Porque é muito infantil ficar dizendo, né? Ah, isso acontece na minha vida por causa do encosto, isso acontece na minha vida por causa da inveja. Só que somos Josi, nós, né? só que é importante aqui dizer uma coisa. Eu não estou a dizer que essas coisas não existem. Não é? Eu, no momento, eu tenho Sim. cinco livros publicados, todos eles mostram a mesma coisa. É que eu acredito. Uhum. E eu sei muitas coisas que existem. Ok? Porque eu estudo muito. Sim. Eu estava no hospital, eu estava no UTI, a única coisa que eu tinha era livros para estudar. Porque não podia ter mais nada. Não podia ter celular, não podia ter computador, não podia ter nada. No UTI não posso ter nada disso, como vocês sabem. Tinha livros e eu lia. Um dos livros, inclusivamente, está aqui comigo. Então, Uhum. então eu faço isso, naturalmente. Eu sei que as coisas acontecem. Eu sei que nós somos os responsáveis por isso. Não faz sentido. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não preciso do pêndulo. No meu livro de radiestesia eu falo lá de uma situação interessante. Eu comecei a utilizar o pêndulo para ter confirmação da minha intuição. Vocês não conhecem a minha história, hoje já não é assim. Eu sou neto de brasileiro, tá? O meu avô era carioca, e foi para Portugal. E quando foi para Portugal, ele levou o espiritismo. Então eu nasci no espiritismo. E eu estive no espiritismo até aos 26 anos. Eu fui dirigente de casa espírita. Ok? Só que sempre fui muito científico, até pela minha formação. Sempre fui muito científico. Eu não aceito dogmas, não aceito. É porque é. Não, tem que ter um motivo. Não é? Por exemplo, se eu sei que Deus existe, eu também sei que existem vidas sucessivas. Não tem lógica nenhuma Deus existir e dar-nos uma única oportunidade e dizer: se falhares, vais para o inferno. Eu sou pai. Eu nunca faria isso a um filho. Que fará Deus? Né? Então não se pode dizer que nós só temos uma oportunidade. Não é. Temos muitas. Né? Temos muitas. Só que a mesma coisa que aconteceu é que eu precisava que a minha intuição, porque eu trabalho com atendimentos desde os 16 anos, comecei muito cedo na sala mediúnica, né? Por alguns processos e tudo mais. Só que eu queria confirmação. E queria uma confirmação que não fosse o espiritismo. Porque a melhor coisa que nós temos para aprender acerca de outra coisa é procurarmos respostas em outras coisas. Porque se nós formos procurar respostas na ferramenta, as respostas são todas da ferramenta. Né? E por isso é que eu digo, vocês quando me escutam, anotem, mas vão procurar outras pessoas a falar do mesmo. Procurem aquilo que vos faz sentido. Não é porque eu falei que vai ser verdade. Eu faço a mesma coisa. Né? Eu faço, quando dizem que eu sou prepotente porque faço perguntas, pensam que é para diminuir, não é para diminuir, é para compreender o lado da pessoa. Porque eu não estou a ver, mas a pessoa pode ter um ponto. Acontece. O Caio hoje não pode estar porque ele teve um serviço, não pôde vir para a aula. Mas eu e o Caio, que somos companheiros, né? Discordamos em 10, discordamos 7. E isso faz-nos crescer. Né? Porque é isso. Então, quando eu tive essa dúvida, eu comecei a brincar com o pêndulo. Procurei um livro acerca de pêndulo, né? Um que me parecesse bom, e eu conto essa história no primeiro livro. Isso foi em 96, tá? Eu tinha 19 anos. E comecei a brincar. A partir de certa altura, eu comecei a perceber que o pêndulo sempre confirmava a minha intuição. E eu disse, eu não preciso mais de pêndulo. Ok? As pessoas dizem, eu uso, eu faço, mas não dá certo. Vejam o processo. Vejam o processo. Eu usei o pêndulo, vi que o pêndulo funcionava, mas eu disse para mim mesmo, eu não preciso de pêndulo. Ok? Passado 2 ou 3 anos, começou a surgir a oportunidade de se falar de radiestesia. E eu disse, tudo bem, vamos então estudar radiestesia, e passado outros anos, veio a proposta de eu dar formação. Eu disse, não, mas para eu dar formação, eu não vou dar formação sem trabalhar. Então, primeiro, 1 ou 2 anos a trabalhar,
1 ou 2 anos a criar condições para depois então poder dar formação, certo? Só que quando eu comecei novamente a trabalhar com o pêndulo que sempre trabalhou maravilhosamente comigo, não se mexia. Não se mexia. Eu fazia perguntas binárias, de sim e não, não se mexia. E eu não entendia porquê. Como eu ainda estava muito enraizado na questão espírita, eu dizia, foram os meus guias que me abandonaram? O que é que aconteceu, né? Porque eu ainda não entendia muito bem qual era o processo. E ele não mexia. Eu estive 6 meses para começar a trabalhar novamente com o pêndulo. O que é que aconteceu? Durante o processo, eu fazia consultas e houve uma paciente que durante a anamnese ela me falou uma coisa que me fez pensar. Ela falou qualquer coisa que me fez pensar em que, espera lá, quem está, não é o pêndulo que não funciona, sou eu. É tal coisa, sou eu. E eu comecei a observar o que é que poderia estar a acontecer. O que é que acontecia? Apesar de eu saber que o pêndulo funciona, apesar de eu saber que ele dava as respostas, apesar de eu saber que queria fazer o trabalho, inconscientemente eu tinha programado o meu sistema nervoso central, o meu cérebro, de que eu não precisava do pêndulo. Então, os movimentos ideomotores simplesmente não eram impulsionados. E ele não se mexia. A partir do momento que eu descobri isso, comecei-me a disciplinar e o pêndulo voltou. Porque a resistencia não funciona porque eu faço a pergunta e a resposta não vem. Só o facto de estar a afirmar isso já faz com que haja processos mentais que aconteçam. Porque, gente, se fosse uma coisa espiritual, se tivesse que acontecer, ela acontecia. Vinha uma energia qualquer e o pêndulo respondia. Não era preciso a nossa mão. É? Bastava nós estarmos próximos, porque isso é outra coisa que dizem. Porque precisam da nossa energia. Não sabem como é que funciona a energia. Nós temos um campo, né? Chamado campo áurico, que é eletromagnético. Né? E quando nós estamos em trabalho, porque estamos focados, ele expande ainda mais. Então basta nós estarmos presentes. Não é preciso nós estarmos a pegar, porque não é físico. É eletromagnético. Né? Então não é isso. É nosso. Mais uma vez, é nosso. É nosso. Porque eu faço a pergunta e depois, passado um pouco de tempo, eu faço a pergunta e já dá outra resposta. Claro, a partir do momento que nós sabemos uma resposta, nós começamos a trabalhar inconscientemente no campo, seja no nosso, seja no do paciente. Quando nós enviamos uma informação para o campo do paciente, nós já estamos a alterar o veículo da resposta. Então a resposta que vem já é conforme aquilo que nós estamos a enviar. Mas eu não envio nada disso. Impossível. A não ser que nós estejamos a fazer aquilo e não estejamos vinculados. Mas se não estamos vinculados, não vai trabalhar de certeza. Porque se nós estamos vinculados, nós estamos a enviar. Entendem o processo? Então, claro que muitas das vezes não dá a mesma resposta. Porque nós já estamos a instalar informação e, inconscientemente, o paciente já está a fazer alguma coisa. Tá? E por isso é que eu digo também, às vezes isso não é o suficiente. Nós temos que falar com o paciente para ele saber o que é que está a passar. Porque às vezes as coisas são tão diferentes daquilo... É um paradoxo tão grande em relação àquilo que ele pensa, que ele se assusta e se afasta. E depois nós ficamos a pensar, nós não somos bons. Porque ele afastou-se. Né? Se calhar... ele ligou-nos ou mandou uma mensagem e disse, eu senti-me muito mal. E devia-me sentir bem. Porquê, gente? Claro, se a pessoa não está bem, ela está numa frequência baixa. Se nós elevamos a frequência, ela vai se sentir mal. Claro que vai, não está habituada àquela frequência, ela vai se sentir mal. Não falhamos, muito pelo contrário, acertamos. Agora, nós temos que explicar isso ao paciente para ele saber que até na doença física isso acontece. Não é? A maior parte dos remédios, o que é que faz? Faz com que o nosso corpo entre em crise para que seja o nosso próprio corpo a defender-se. O nosso sistema imunitário. Certo? Dá informações de crise ao nosso corpo para que seja ele a defender-se. Energeticamente não é diferente. Mas o paciente tem que saber isso. Tem que saber que muitas das vezes vai haver o caos para depois haver a ordem. Porque também há uma lei da física. Né? Quando eu falei há pouco da entropia, a entropia é isso. Né?
Tem que haver caos antes de haver ordem. E se as coisas são deixadas ao acaso, ao descaso, vai haver muita desordem, muito caos. A partir do momento que é focada a intenção, começa a haver movimentos de ordem. Não é? Não adianta de nada ter uma casa limpinha, limpinha, limpinha. Não é? Toda fechada, toda selada, limpinha. Fecha-se a casa. Deixa-se a casa 3 anos. Volta-se à casa, ela está completamente suja. Porque tem materiais que se vão degradando e vão fazendo aquela poeirazinha. Okay? Há sempre movimentos, não são perceptíveis, mas há sempre movimentos do solo, que vão soltando mais umas poeirazinhas. Isso é o descaso que acontece também energeticamente. Mas eu nunca mais pensei nisso. Será? Olha o que é que me aconteceu com o pêndulo, né? Eu afirmei para mim próprio, eu não preciso do pêndulo. A minha intuição está ok. Né? Depois, quando eu quis retomar, eu achava que tinha sido abandonado. Não, eu tinha-me abandonado a mim mesmo. Tinha colocado uma crença que era limitante. E quando as pessoas dizem, eu não preciso de pêndulo para fazer isso. É verdade. Mas parabéns para ela. Porque vou-vos dizer, estar em terceira dimensão e ter uma elevação para conseguir fazer isso, não digo que não se faça 1, 2, 3 vezes, todos nós fazemos isso. Todos nós temos dias que estamos muito bem, voamos, né? Voamos. Mas quem é que faz isso todos os dias? Durante uma vida inteira? Não é possível. Nós não é deste mundo. Eu já estou como o Cristo, não é deste mundo. As pessoas não têm noção. Quando dizem, e porque eu vibro em quinta dimensão? Gente, quem já teve a oportunidade de fazer um retiro, ou uma oração, uma meditação, em que efetivamente foi à quinta, sabe como é que é. Primeiro dormimos com os anjos, porque nós ficamos todos estruturados, ficamos cansados mesmo. Vocês sabem, né? É. Sabem como é que são as coisas. Imaginem o que é entrar nesse tipo de frequência constantemente. O nosso corpo ainda nem está preparado para isso. É verdade que ele estão a haver mutações genéticas cada vez maiores para que o nosso corpo possa comportar frequências maiores. Mas nós ainda não estamos lá. Então, há pessoas que conseguem isso? Sim. Mas elas têm uma fisionomia muito característica. Muito característica. Que se consegue identificar. Então, quando as pessoas me dizem, porque eu, né? Eu não preciso de radiestesia, eu faço isso aí todos os dias porque eu sou luz e eu trabalho com energia. E as pessoas nem sabem o que é energia, nem sabem que o próprio corpo dela é energia. E o próprio corpo dela é o responsável por emitir, porque tudo são entidades espirituais. E não, é o corpo dela que é o centro de emissão. Nós temos no nosso corpo uma coisa que se chama biofótons, que nos organiza molecularmente e interagem diretamente com os quarks. Os quarks são a centelha fundamental de tudo o que é composição energética. E são eles que fazem vibrar o nosso corpo. Há pessoas que sentem isso mesmo quando estão em processos de meditação, sentem o corpo a vibrar, é por causa disso. Porque há ressonância dos biofótons, os biofótons começam a organizar, a estruturar o nosso corpo para fazer uma emissão. Por isso é que se treme muitas das vezes, porque é um reflexo muscular. Não é uma entidade espiritual. E nós continuamos a colocar tudo coitados, né? Coitados. A influência deles é tão pouco, né? Que muitas das vezes, se não fosse assim, nós não precisávamos sequer saber da existência. Não tem lógica. Não tem lógica. Né? Se fossem eles que fizessem, para que é que nós íamos saber que eles fazem? Eles faziam e pronto. Porque a maior parte das vezes o ser humano só estraga. Então vocês acham que uma entidade de bem, de luz, queria dizer alguma coisa a alguém que só pode estragar? Não, deixava quieto. Não faz sentido. Se nós pensarmos racionalmente, não faz sentido, gente. Né? Não faz. Algum de vocês
vai contar alguma coisa da vossa vida sabendo que essa pessoa pode estragar tudo? Algum de vocês? Então como é que uma entidade de luz ia fazer uma coisa dessas? Não. Ou será que nós aí sim somos prepotentes o suficiente para achar que eles vêm e nos contam tudo e que depois nós somos medianeiros? Não é? Nós somos, mas não desse género. Nós somos, efetivamente. Porquê? Mais uma vez, o que é para as entidades negativas é para as entidades de luz também. Eles precisam de nós porque nós é que estamos a interagir com a matéria. Nós somos veículos, somos medianeiros por causa disso. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mais uma vez. E as palavras têm que se entender. Não é mesmo? Vamos seguir? Ou querem falar alguma coisa? Tenho que beber água. Está a correr bem, gente. Estou a gostar. Estou cansado, mas E ainda tenho fogo. tem aqui no chat, posso ler para ti para descansar um pouco a tua voz. Por favor. Vamos ver aqui. A Isabel falou: nem sei o que dizer, tanta é informação. E é tão claro e tão simples. E aí a Maria, a Gracinda, né? Ela fala que é Gracinda. A Gracinda falou: mas então temos guias que estão conosco? É uma pergunta dela. Então, vamos lá ver. Isso é uma coisa polêmica. Eu vou deixar ir, tá? Se nós tivermos que fazer daqui a 2 dias ou 3 aula para falar de Bovis, nós vamos fazer. Até porque a Josie quer saber como é que funciona, né? Então nós fazemos. Ou então prolongamos um pouquinho mais, ainda vou ver. Mas vamos lá. Eu estou a ver como é que eu posso falar isto para me conseguir fazer entender, tá? Nós também somos entidades espirituais, né? Nós temos em nós, que estamos aqui a interagir com a matéria, 5 dimensões, ok? E se calhar é isto que confunde as pessoas quando dizem que estão em quinta dimensão. Temos a primeira dimensão, que é estrutural, ok? Que nos dá forma, ok? Quando dizem assim, porque nós viemos da primeira dimensão e vamos até aos anjos, vamos, né? É exatamente por isso. Nós já passámos por esse processo. Criados simples e ignorantes, né? Criados à imagem do Criador, ou seja, luz, puro, nós não éramos nada, éramos luz. Um quark é um quark. Eu falei dos quarks. Pesquisem no Google o que é um quark. É uma coisa que não tem nada. É vácuo com um princípio de matéria. Que, curiosamente, é como se diz que nasceu o nosso universo, né? Do nada se fez o tudo. Não é por acaso. Não é por acaso. Mas isso são outras conversas. Então, para nós podermos começar a trabalhar em evolução, não é? Esse nada teve que começar a participar em estruturação. Então, essa luz, não é? Foi aquilo que nós conhecemos como os primeiros movimentos dos asteroides, dos planetas, e nós já estivemos lá. Como eu costumo dizer, eu já fui um calhau para os portugueses, né? Já fui uma pedra eu. Porque nós passamos por isso. E o que é que vai acontecer? O nosso psicossoma, que talvez estejam mais familiarizados com o perispírito, todo mundo sabe o que é psicossoma e perispírito. É um baú onde nós guardamos todas as nossas informações. Tá? É como se fosse um disco rígido de um computador. E a primeira dimensão é uma formatação. Tá? Nenhum disco rígido consegue ter informação se não for formatado. Certo? Ele tem que levar uma formatação e só depois é que consegue levar informação. A primeira dimensão é isso. A segunda dimensão é aquilo que nos dá a organização biológica, celular. Por isso é que se diz que a segunda dimensão é das plantas e dos animais. Né? Começa a haver uma certa característica que nos leva ao movimento, que são os estágios
entre a segunda e a terceira. A terceira dimensão vem com aquilo que se chama de livre-arbítrio, que na verdade nenhum de nós também tem. Todos nós gostávamos de ter, mas não temos. Nós próprios nos condicionamos, nos aprisionamos. Então nós não temos livre-arbítrio. Tá? Até porque uma pessoa com livre-arbítrio total provavelmente não se segurava. Okay? Nós precisamos de leis, nós precisamos dessa ordem para nos podermos segurar. E é bom, porque senão estávamos a construir karma constantemente. É bom. Podemos não gostar, mas é bom. Então nós não temos livre-arbítrio, mas vá. Quando nós começamos a discernir o bem do mal, nós entramos em terceira dimensão. Tá? Que é talvez um dos estágios mais lentos para progredir. Porquê? Porque é aí que nós começamos naquela questão da provação e da ascensão. Provação e ascensão. Né? Aquilo que nós temos que fazer, que passar e tudo mais. Nos interinos, nós somos viajantes do tempo. Porque isto faz-se em várias parcelas, não é? Então, nós estamos em quarta dimensão também. Mesmo quem não quiser acreditar na palingênese, né, nas vidas sucessivas, isso acontece ao longo de uma vida. A partir do momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, nós somos um ser. E a partir desse momento nós começamos a captar informações do ambiente, dos relacionamentos dos nossos progenitores, da nossa família, e por aí vai. Né? Chamadas questões geracionais. E sim, muitas das coisas que nós temos foram captadas pelos nossos progenitores ou pelos nossos cuidadores nos nossos primeiros anos de vida, a começar já na gravidez, na gestação. Né? Então, todo esse processo aí é um processo de quarta dimensão. É no espaço e no tempo. Ok? E, a partir de certo momento, há uma abordagem ao conhecimento. Há muita desinformação, gente. Mas nunca como hoje nós podemos ter tanto conhecimento, tanto acesso ao conhecimento. Nós hoje temos acesso ao conhecimento, ao bom conhecimento. Só que não basta nós escutarmos uma coisa a pensar que isso é conhecimento. Como eu vos disse, é preciso ver essa coisa e depois a coisa que a critique. Sempre. Sempre. Tá? Há quem goste muito dos meus livros, mas há muita gente que me critica. Então é preciso ir escutar as pessoas que me criticam porque elas podem estar certas. É? Vocês é que têm que sentir. O que é que faz mais sentido e o que é que faz mais lógico. Vocês viram isso a acontecer no grupo. É? Colocaram lá uma data de coisas, de inverdades e tudo mais, porque acharam que era assim e não ouviram a minha parte. Até que eu me senti na responsabilidade perante o grupo de colocar lá, para as pessoas verem que efetivamente que estavam a exagerar. Se eu não fizesse isso, provavelmente houve pessoas que saíram do grupo, inclusivamente, e tudo mais. É essencial nas questões de conhecimento, porque isto também é conhecimento, que nós possamos ter os dois lados. Tá? Nós temos duas asas, não temos uma só. Então, a quinta dimensão é este confronto com o conhecimento. E nós já estamos lá. Tá? Hoje em dia, é muito importante ter formação académica. Tá? Não estou a dizer que não. Eu tenho umas quantas. Tá? Eu tenho umas quantas. Senti essa necessidade. E se não fosse a minha questão de saúde, provavelmente eu hoje já estaria inscrito no curso de medicina. Estaria a fazer o curso de medicina. Porque eu ainda acho que o vou fazer. Ok? Que é talvez a única coisa que me falta. Então o conhecimento está aí. Nós estamos em quinta. A quinta dimensão é sublimada. Porquê? Pela nossa postura moral e pelo nosso conhecimento. Pela forma como nós interagimos, nos relacionamos com as outras pessoas, com o nosso meio, né, com o nosso ambiente, connosco mesmos e depois no conhecimento que nós temos. Isto tudo faz o quê? A primeira coisa que eu vos falei, é necessário ter experiências para se ter sabedoria. Conhecimento só é sabedoria depois de se ter a experiência. Então, concluindo,
Os guias, olhem a volta que eu dei, a viagem que eu sou geminiano, tá, gente? Então é normal que me peçam para falar de um grão de areia e que eu conte a história da humanidade para dizer o que é esse grão de areia. É normal, tá? Desculpem. Mas está a ser bom. Estão-me a aguentar bem. Então, o que é que são os guias? Há muito estudo que foi feito e que continua a ser feito. Eu sou membro do IONS, que é o Institute of Noetic Science. Não sei se já ouviram falar. Já, já ouviram falar da coerência do coração, do McCarthy? Já ouviram falar? Ele é um dos membros do IONS. Do Gene Radin, que escreveu um livro que se chama Mentes Entrelaçadas. Ele é o diretor neste momento desse... É norte-americano o Instituto, tá? E o que é que esse Instituto faz? Estudos, precisamente, metafísicos. E estão a estudar neste momento este tipo de coisas. Há guias que é o nosso próprio eu, aquilo que nós chamamos de eu superior, e nós não temos consciência disso. Nós temos muito mais conhecimento do que aquilo que nós pensamos, tá? E quando é que isso se vê? Quando nós estamos muito apertados. Nós vamos buscar força e conhecimento onde nós não sabíamos que temos. Como é que nós temos? Porque está no nosso eu superior. É um guia? Não, é nosso. Mais uma vez. Existem guias? Sim. Existem entidades, não é? Como existem vidas sucessivas, existem formas, vá lá, formas de luz individuais, porque a nossa consciência é individual, que nos acompanham. Mas não nos acompanham de andar sempre connosco. Acompanham-nos como um amigo nos acompanha. Algum de vocês tem um amigo que sempre esteja convosco e que durma convosco e tudo mais? Não. Eles são a mesma coisa. E outra coisa, não é por serem de luz que vão estar sempre connosco. Estão connosco um dia, 2 dias, às vezes, através da intuição, até nos avisam, dão-nos conselhos. Nós não escutamos, eles vão à vida deles. Têm outras coisas para fazer. Exatamente aquilo que nós fazemos com os nossos amigos. Às vezes vemos o nosso amigo numa situação qualquer, avisamos 1, 2, 3 vezes, ele não escuta, nós vamos à nossa vida. Então, somos influenciados por egrégoras tipo os santos? Não. Ou melhor, somos influenciados pelos santos? Não. Somos influenciados pela egrégora do santo, que é uma coisa diferente. Por exemplo, eu tenho mesas psiónicas que são mesas psiónicas da Grande Fraternidade Branca e das 7 chamas, ou dos 7 raios. Vocês sabem o que é? Ok. Por exemplo, chama violeta, ou chama dourada, ou chama verde. Chama verde, Hilarion. É o Hilarion que está ali? Não, é a egrégora. O que é a egrégora da chama verde? Prosperidade e saúde, tanto a nível do corpo, da saúde integral, como da saúde financeira, que é o verde. A egrégora tem a ver com a frequência da cor verde e tem a ver com a egrégora, que é isso mesmo, é frequências viradas para nos dar prosperidade. Prosperidade física, mental, emocional e prosperidade financeira. Transmutação violeta. É a Saint-Germain que está ali? Não. É a egrégora dele. É aquilo que ele representa. E é isso que se trabalha. Ok? Nós temos uma mesa, porque também está muito na moda, que trabalha com a energia dos arcturianos. Vocês sabem o que é que são os arcturianos? Os alienígenas? Está aí na moda. São eles? Não. É a egrégora que eles representam. Ok? Por exemplo, quando é que se vê isso? Na questão dos arquétipos. Eu trabalho muito com arquétipos, porque eu sou muito junguiano. Tá? Se vocês puderem, vocês leiam um livro de Carl Jung que se chama O Homem e os Seus Símbolos. É extraordinário. E eu trabalho muito com arquétipos. E uma das coisas que se vê nesses grupos, que também são grupos, nesses eu participo muito pouco, porque se eu começo a participar em muitos grupos, eu começo a arrumar muitos inimigos, e depois não me aguento. Mas eu vou para estudar.
E o que mais se vê são coisas completamente erradas. Uma delas, por exemplo, é a egrégora da Cleópatra. Agora está a começar-se a entender. Mas usava-se a egrégora da Cleópatra, por exemplo, para conseguir homem. Né? Como arquétipo de beleza. E nunca foi isso. O arquétipo original não é esse. É o arquétipo da imperatriz. Não é? Para quem conhece os arcanos maiores do tarot, é o arquétipo da imperatriz. Ou seja, empoderamento feminino. E muitas das vezes o empoderamento feminino faz com que ela nem precise do homem. E depois vão para lá e dizem, eu usei a Cleópatra e os homens estão todos a fugir de mim. Claro, ela empoderou-se enquanto mulher, emancipou-se, mostrou-se mulher, e os homens já assustam-se e vão-se embora, claro. Mas o problema não é dela, ela está. Só que ela não sabia, ela achava que era isso, porque por causa da Elizabeth Taylor, não é? Que era muito bonita e fez de Cleópatra, achou-se que era arquétipo de beleza, não? De beleza e de atração, né? Do Marco António, dos imperadores romanos. Só que não era isso. E nós fazemos isso muitas vezes. E inclusivamente com estas questões dos guias e dessas coisas todas. Há uma ideia muito errada. Ok? Devemos nos afastar disso tudo? Não. Porque são realidade. Só que é uma realidade romantizada. Tal qual como a radiestesia. Nós romantizamos muito, as coisas não são assim. Sabem? E nós romantizamos tanto que perdemos aquilo que nós temos de melhor, que é o raciocínio. Nós somos tão românticos, deixamos-nos tanto ir na onda que nos esquecemos de pensar. Porque se nós pensarmos, é muito fácil, não dói, nós vemos que não faz lógica nenhuma. São coisas simples, como a Isabel dizia, são coisas simples. Não faz lógica. É só nós sentarmos, respirarmos e perguntarmos assim: tem lógica isto? Se fosse comigo, isso funciona muito bem, se fosse comigo eu faria isso? Como é que eu pensaria? Resulta. E vamos pensar assim, não, eu não faria isso quanto mais uma entidade superior. Não é? Só que nós vivemos nesta era também do imediatismo. E aqui coloca-se outra coisa da... Deixa-me só ver um bocadinho de água. E aqui coloca-se outro problema da radiestesia. Eu não gosto de falar de trabalho de colegas, por isso eu nunca faço. Nunca fiz. A única coisa que eu faço às vezes é dizer se isso é verdade ou não. Mas sem falar. Os alunos, as pessoas dizem, porque eu sou aluno de determinada pessoa e a pessoa disse-me que isto se fazia assim. Eu digo, não é assim, justifico, não é? Mas é a minha experiência. Só que habituaram as pessoas a dizer assim, você tem uma dor de cabeça? Use este gráfico. Gente, não é verdade. A minha dor de cabeça pode ser tanta coisa. Até pode ser de uma discussão que eu tive. Pode ser de uma indisposição física. Pode ser de um problema emocional. Pode ser um problema eletromagnético. Pode ser de um posto de alta tensão que eu tenho perto do local onde estou. Pode ser, pode ser, pode ser. E estamos a dar um gráfico a uma pessoa que diz que né, que funciona muito bem nesses casos, mas é preciso saber o quê? Radiestesia. O fundamental é a pesquisa. Quanto mais profunda for a pesquisa, melhor. Mais podemos fazer pela pessoa. Cada caso é um caso. Eu sou naturopata. Eu uso homeopatia. Eu não tenho um receituário que seja igual. Mesmo para questões iguais. Porque eu sempre coloco o aspecto humano e individual de cada pessoa. Também nos protocolos. E faço a mesma coisa na radiestesia. Não é? Porque o que pode ser uma dor de cabeça para a Vera, a minha pode ser outra coisa qualquer. A Vera pode ser uma coisa meramente física e a minha pode ser por causa de um efeito eletromagnético nocivo, de uma onda verde, seja o que for. Então, com certeza, o meu é tratado com o KT, o da Vera é tratado, por exemplo, com o programador físico.
Então, como é que há pessoas a fazer, e com muitos, muitos, muitos seguidores? Têm isto, querem isto, façam isto. Funciona? Funciona. Às vezes até por placebo. Não é? Uma das coisas melhores que nós temos na nossa existência é placebo. Se nós acreditarmos muito numa coisa, ela vai acontecer. Mas, mais uma vez, é do gráfico? Não. É da intenção. Seja nossa, seja do paciente. Se o paciente acreditar muito, ele vai. Até porque é ele que se cura, não somos nós. Nós só facilitamos a cura. É sempre ele que se cura. Ah, funcionou! Isso é que interessa. Sim, é verdade. Mas será que vai funcionar para o próximo? Ou será que vai criar uma resistência e que a radiestesia vai ficar sem mal vista? Por outro lado, ninguém acerta sempre, gente. Eu não tenho 100% de eficácia nos meus tratamentos de radiestesia, nem nada parecido. Eu também meço isso. Eu posso vos dizer que anda na ordem dos 60%, 70%. Primeiro porque nem sempre acerto, porque há coisas muito profundas mesmo, e nós sempre colocamos a nossa opinião, as nossas experiências, não é? Então não há ninguém que seja assim tão bom que consiga fazer isso. Há melhores que eu, com certeza que há. Mas alguém que tenha 100% de aproveitamento não tem. Ah, é porque eu não consigo, eu falho muito. Nossa, nós temos que experimentar, nós não podemos é parar, nós não podemos é dizer, eu não consigo, então não uso. Não, usa, 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 usa. Quanto mais usa, mais acerta. Né? O importante da radiestesia é isso. É entender que não há, como diz o Caio, protocolos cada crachá. Não há, não existe. Não existe. Não existe. Tal como na homeopatia, que eu gosto de. Os meus protocolos têm um caráter geral, onde eu ataco a raiz do problema, e depois tem um caráter emocional, onde eu coloco a raiz do problema do paciente. E é assim que eu faço os meus protocolos. As cepas que eu coloco no protocolo são essas. Então são todos diferentes. Então, quando eu estou a trabalhar um paciente, por isso é que eu digo, usem no máximo três gráficos. O que é que eu faço? Eu olho para o paciente, para o eu interior do paciente, como é que ele se sente, como é que ele se acha, qual é que é a opinião que ele tem acerca dele, que é muito importante. Nós sabemos o posicionamento do paciente. Eu vejo o ambiente onde ele está inserido e eu vejo que tipo de relacionamentos ele tem. E não são só relacionamentos com pessoas, com animais, com o trabalho, com a casa dele, porque nós, a partir do momento que eu pego neste copo aqui e tomo água, eu estou a criar um vínculo de relacionamento, porque também é matéria. Há uma informação desta relação. Isto é mensurável, inclusivamente, com um biómetro, é mensurável. Eu posso saber qual é que é o grau de relação minha e deste copo. Se eu gostar muito deste copo ao ponto da minha informação estar aqui, eu consigo retirar informações quase como se fosse DNA, gente. Porque eu gosto muito, a minha energia está muito neste copo. Entendem porque é que às vezes há objetos antigos que estão impregnados, que dizem que está mal assombrado porque é o espírito que não sai dali. Não, é energia, é o campo de informação. Ele mantém-se, porque há uma condensação de intenção. Ok? Desculpem, vou tomar água. Tá? Podem falar, eu falo muito. Falem, falem. Posso ler as outras aqui? Eu vou ler aqui, então, que a Gracinda falou que ela queria mesmo saber a sua opinião, né, sobre isso, porque ao longo da vida dela, a vida profissional de enfermeira, muitas vezes ela sentiu a presença deles e eles alertavam, né, ela de perigos, né? Por isso que ela queria então saber a sua opinião sobre os guias. Depois a Isabel falou, eu penso Josi, que é só simples. para terminar. Oi. Josi, só para terminar esse caso. Vamos lá, Gracinda. Sim, existem, mas o nosso posicionamento tem que ser este. Eles não nos abandonam sequer. Ou eles não estão sempre connosco, tá? Eles são os nossos amigos e tal como nós fazemos com os nossos amigos, eles dão-nos conselhos, sim. Eles estão connosco, sim. Mas não se pode romantizar acerca disso. Né? Eles não nos empoderam, por exemplo. Eles empoderam-nos com algum conselho, quando às vezes
intuitivamente nós sabemos o que é que temos que fazer e não fazemos. Às vezes são eles a falar connosco. Não é? Às vezes é o nosso eu superior. Nem são eles. Tá? Que eles existem? Existem. Que estão connosco? Sim. Que nos dão conselhos? Sim. Mas nós temos que saber diferenciar as coisas. Porque, gente, nós somos muito mais poderosos do que nós podemos imaginar. Tá? Porque nenhum de nós que está aqui hoje nesta reunião, neste bate-papo, tem menos que, eu diria, 200 experiências de vida. É muita experiência de vida. Se nós numa já captamos o que captamos, imaginem em 200. Então ninguém daqui, por estar numa condição mais humilde hoje, não sabe muito, não tem nada para ensinar. Então o nosso eu superior tem muita coisa para dizer. Nem sempre são os nossos guias. Tá? Por favor, Josi. Tá, daí então, só continuando, a Gracinda também falou, né, que então é algo que ela não gosta muito de falar, porque são situações que só quem passa, né, entendemos. Então, só nós que passamos por essas situações entendem. E aí a Isabel falou, eu penso que é simples depois de compreender, e como o professor explica muito bem, né, e mostra um enorme conhecimento, torna, então, as coisas aqui simples, né? Hum. Mas vejam, vejam uma coisa, porque isso é que é importante entender. Como eu disse, há muita questão que nós nos debatemos durante a vida e vamos nos virar para a radiestesia, tá? Porque um dia vão ter que ser vocês, nem quando estiverem em consulta vão ter que ser vocês, e o procedimento é muito simples. É apelarem à lógica e ao raciocínio. Todos nós conseguimos. Mesmo, por exemplo, nós vamos fazer a próxima vez, provavelmente agora a próxima, que faremos daqui a 2 dias ou 3, vamos falar de bovis, porque já não está a dar para muito mais. Vamos agora falar destas coisas que estão aqui escritas e vamos parar, já não dá para muito mais. Vamos falar de bovis então. A outra vamos falar de ondas de forma e como é que elas se comportam e o que é que nós temos que tratar. E depois nós vamos começar a falar de gráficos, né? Do Aqua Memória, que eu também estava para trazer hoje, não vai dar, mas do Aqua Memória, que eu já falei lá nos grupos e falei aqui também, no grupo de radiestesia. E vamos falar de alguns clássicos. E, e vai chegar um momento em que vocês vão ter dúvidas em quais são os gráficos que vão utilizar, que acontece com toda a gente, inclusivamente comigo. E se vocês utilizarem este processo de estudar o paciente, estudar o meio em que ele está e os relacionamentos que ele tem, vocês conseguem eleger 3 gráficos. Se usarem os 3 gráficos, vai dar certo no protocolo. Um para ambientes, um para o eu interior, né, para o paciente, e outro para os relacionamentos. Vai dar certo. Mas mesmo aí, há uma quantidade muito grande de gráficos que podem ser utilizados. Mas se vocês apelarem à lógica e à razão, pelas características dos gráficos, vocês vão saber qual é que devem usar. Que não é radiestesia sensitiva, ok? Porque isso não existe. Isso não existe. Não existe olhar para a pessoa e dizer está a precisar é deste protocolo. Isso não existe. Isso não é, isso, ou melhor, existe. Funciona, funciona. Só que não lhe chamem radiestesia, porque a radiestesia é até 4ª dimensão e isso já são coisas de 5ª e de 6ª. Então não lhe chamem isso. Gente, e é importante também dizer outra coisa. Porquê é que eu bato nesta questão? Porque há uma coisa que são práticas integrativas e complementares de saúde. E que elas podem ser usadas em unidades de saúde, tanto na Europa como aqui. Como é exemplo, por exemplo, do Tai Chi, do Reiki, da Ayurveda, de Yoga. São 29 técnicas, tá? São 29 técnicas. Poderiam ser 30. Eu já fiz o movimento em Portugal e estou a fazer o movimento aqui e fiz um grande movimento no Sul, porque eu já estive no Rio Grande do Sul, fiz um grande movimento lá. Porque a radiestesia tem espaço nas práticas integrativas. Só que se nós
dizemos que somos radiestistas sensitivos, não vai haver espaço. Agora, se nós demonstrarmos que é onda de forma que opera no campo eletromagnético e que os resultados dessas pesquisas, os resultados dados pelas nossas consultas, através do pêndulo, são iguais aos resultados que, por exemplo, as pessoas têm com as varetas quando estão à procura de água, ok? E se efetivamente se observarem os resultados, é possível. Quer dizer, não, é uma técnica que é comprovável. Então, é uma técnica que pode ser usada também nos postos de saúde, nos hospitais, nas clínicas. Não por qualquer pessoa, por quem esteja devidamente certificado. Mas é possível, ok? Isso é uma das coisas que eu gostava que acontecesse, porque eu gosto muito de radiestesia. Então, por isso é que eu combato, entre aspas, porque eu não combato ninguém, mas eu estou sempre a bater nesta tecla. Isso não é radiestesia, isso não é assim, isso não é entidade espiritual, o pêndulo não responde. Como é que eu chego a um médico e digo assim, porque eu pego no pêndulo, o pêndulo responde-me isto. Como é que eu vou falar com os meus pares, né, que estão a analisar uma técnica para ser inserida num hospital, e eu digo, é o pêndulo que responde. Não pode. Eu tenho que lhe dizer, não, é um movimento idiomotor, porque através das ondas eletromagnéticas o nosso cérebro consegue captar a informação, consegue traduzir essa informação e consegue me dar a resposta. Eu sou uma antena parabólica, sou uma antena de emissão e recepção. Mas como é que sabemos? Pelas respostas. Vamos verificar se são verdade? Qual é que é a taxa de aproveitamento, de acerto? É muito elevada. Então, quantos casos é que nós vimos? 100. Em 100, a taxa foi de 98%, 90%, não, 80% foi. Então, se calhar a técnica é válida. Mais válida do que alguns instrumentos médicos, inclusivamente. Aí sim, aí não tem como dizer que não. Né? Aliás, o processo do Reiki foi muito parecido com isso. Foi pela taxa de sucesso, não só em relação à aplicação, né? Pela imposição das mãos, mas pela prática dos 5 princípios de Reiki. Porque é uma parte que não é muito estudada no Reiki, né? Que não é muito falada, porque é mais chata, né? Mas a filosofia por trás dos 5 princípios de Reiki é muito importante para que haja cura física, por exemplo. Porque tem toda uma metafísica por trás disso. E por isso é que é utilizada nos centros de saúde, nos hospitais, como processo de recuperação. Tá? Eu falo demais. Josia, há mais há mais alguma coisa? Não, agora encerrou as participações ali do chat. Gente, só para a Josie não ter uma crise de ansiedade, nós vamos dizer como é que o biómetro funciona, tá? Eh, a escala de Bobbies. Vamos só falar disso depois na próxima aula, que eu não sei, para vocês que estão aqui, qual é que é o melhor dia? Segunda, terça, quarta? Não queria que passasse muito tempo para não fazermos muito seguidos, porque no próximo sábado provavelmente estaremos aqui novamente, tá? Qual seria o Então horário daí? seria sempre um horário, apesar de eu agora estar de baixa, né? Mas para que possam estar mais, porque toda a gente trabalha, só eu é que estou de baixa, é um horário tipo 5 ou 6 da tarde daqui do Brasil, que serão mais 4 horas. Temos que ter em atenção a isso em Portugal. Neste momento são mais 4 horas. Então, até seria melhor que quem está em Portugal pudesse dizer assim: 9 ou 10 horas aqui é uma hora aceitável, né? Porque aqui a partir das 17, É, 18, a Isabel colocou que pode ser 10 horas da noite. Eu não sei se. Antes ela falou 19 horas. 19 horas é um pouquinho cedo aqui, tá? Aqui a partir das Tá. 17, a partir das 17 já é um bom horário, 17, 18. Ou seja, das 21 ou 22 em Portugal. Há um momento em que a diferença horária são só 3 horas. É mais fácil. Agora são 4, é mais complicado. Mas o melhor horário é 17, 18 daqui. Ou seja, Eu tô 20, no Brasil também, né? Eu tô no Brasil também, aqui no Rio Grande do Sul. Onde é que tu esteves aqui? Santa Cruz do Sul. Ah,
Santa Cruz do Sul. Eu moro agora em São Borja, que é a fronteira com a Argentina. Isso é quase ali para os lados de Santa Maria? É isso? É bem depois ainda, é umas 4 horas e meia. É bem longinho. Eu estive em Santa Maria também a fazer trabalho, mas eu trabalhei diretamente com o Unisc. Não sei se conhece a Unisc. Eu estive a fazer um trabalho de Conheço de práticas nome, né? integrativas. Mas nunca tive lá na É, Unisc, só de nome. é. Estive lá há 2 anos, 2 aninhos. Aqui, então, a Isabel, que está em Portugal, falou que tudo bem, 22 horas, Então vamos fazer assim, eu vou propor os dois horários, 21 horas. Quanto eu que vou daria fazer aqui, ó, 21 horas? 21 horas 17 aqui no Brasil. 17, 18. Acho É que tá. 17 ou 18. Mas eu vou fazer uma enquete lá no grupo, e depois Tá. logo se vê qual é que é o melhor horário. Seria aqui, na terça-feira? Hum, alguém falou segunda, para mim poderia ser quarta. Eu vou colocar lá também o dia, porque assim, segunda-feira não seria muito bom, porque eu não sei se vou conseguir agora durante o final de semana colocar a aula e eu gostava que as outras pessoas também pudessem assistir, né? Sim. Então gostaria que houvesse aí um dia para as pessoas poderem assistir e depois então fazer a aula. Eu não sou muito ansiosa, não, hein? Eu posso esperar até o próximo sábado, porque eu sei que as pessoas trabalham, né? Então, mas Nós vamos não falar, sei. vamos fazer isso. Vamos falar no grupo, vamos ver se há assim um quórum de pessoas para fazer essa aula e depois logo vemos o que é que fazemos, tá? Outra coisa, para quem está presente e para quem vai assistir à gravação. Se surgirem dúvidas, depois podem voltar a assistir e durante voltarem a assistir pode aparecer uma dúvida, por favor, no grupo, ou se for uma coisa mais íntima, no privado, estejam à vontade. Eu às vezes posso demorar um pouquinho mais, agora sou mais rápido porque estou de baixa, né? Mas às vezes posso estar a fazer alguma coisa, posso demorar, mas eu sempre respondo, tá bom? Tá bom. Boa Então a noite a gente escolhe todos. lá no grupo. Eu vou colocar o enquete lá para que se possa escolher, tá? Boa noite a Tá, todos, muito grato pela vossa presença, espero que tenha sido útil, proveitoso. Foi muito bom estar aqui e saber que eu não sei há quanto tempo, ainda não olhei para o relógio. Sei que estou muito cansado, mas sei que aguentei. Então está ótimo, está ótimo. Boa noite a todos, então. Tá ótimo. Ok.